Por que será que quando acontece uma nova proposta, uma nova lei, uma nova PL sobre falsas acusações contra o homem, tem uma grande repercussão totalmente ao contrária, negativa, vindo de algumas mulheres e de um certo movimento, que vocês sabem muito bem, que outrora sempre defendem que a palavra da mulher é sempre a verdade, porém, entretanto, todavia, quando acontece alguma proposta para penalizar duramente as falsas acusações, o argumento que elas sempre vão jogar na mesa é que é uma exceção, são casos isolados, que a palavra da mulher é o que basta, porém o que a gente sempre vê nas redes sociais, notícias, isso, aquilo, é que sempre acontece uma falsa acusação e quando é comprovado que é falsa, o estrago já foi feito na vida desse homem, tudo voltado no quesito justiça é totalmente apagado. E a falsa vítima sempre sai pela porta da frente. Mas quando acontece uma nova apresentação de uma nova PL, uma nova lei, para punir duramente quem faz uma falsa acusação, parece que não tem o mesmo peso e mesma medida que se fosse ao contrário. Bom, é sobre isso que eu quero conversar com vocês a respeito da PL 5.128/2025, que ela propõe mudar um pedacinho da Lei Maria da Penha e que pode levar até 8 anos de prisão para quem faz uma denúncia falsa. E sim, é isso mesmo que você ouviu: 8 anos para quem faz uma falsa acusação. Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda muito no engajamento do vídeo. E no final do vídeo eu tenho um recado importante para você, então fique até o fim. Então, para a gente não se perder, vamos direto ao ponto, correto? O que essa PL 5.128/2025 quer fazer de verdade? Bom, essa PL foi apresentada pela deputada Júlia Zanata, que está de olho em alguns pontos da Lei Maria da Penha, que ela considera cruciais para dar uma ajustada, certo? E quando eu digo ajustada, é trazer um certo equilíbrio e mais justiça para todo mundo. Porque, né, justiça tem que ser para todos os lados, não é mesmo? E não dá para ter dois pesos e duas medidas diferentes que a gente vê muito por aí, correto? Então, primeiro, isso é bem importante, o projeto que ela propôs é que ela quer garantir o contraditório e a ampla defesa no processo de medidas protetivas de urgência. O que significa na prática, na vida real, no nosso dia a dia? Bom, pensa assim comigo, significa que a pessoa que está sendo acusada teria o direito de se manifestar, de apresentar a sua versão dos fatos antes que uma medida protetiva seja aplicada. Porque, vamos ser sinceros, hoje, muitas vezes, a medida sai rapidinho, quase que no automático, só com a palavra de quem denuncia. E aí o acusado só vai ter a chance de se defender bem depois. O que vamos combinar? Pode virar uma baita dor de cabeça e causar um estrago enorme na vida de alguém inocente, que esse é o ponto dessa lei. Por quê? Com essa nova alta de falsas acusações, tantas pessoas famosas, até pessoas anônimas, que são prejudicadas realmente por uma denúncia muitas vezes manipulativa de uma situação toda, porque só pelo fato da mulher ter o poder da palavra, e eu não tô falando que não exista casos, longe disso, porém que a gente vê nos números que tá tendo um grande aumento de falsas acusações contra o homem. E as pessoas falam naquela questão de, por exemplo, assim, pagar a indenização, isso, aquilo. Mas o negócio é muito mais embaixo. Se você tá num relacionamento e a sua companheira, a sua cônjuge faz uma falsa acusação com você, simplesmente você vai ter uma alienação parental, que sempre isso acontece, manipulação emotiva, fazer a cabeça das pessoas, vai acabar com a sua reputação, vai te tirar da sua própria casa e nem ao menos você ter tido chance de explicar o que aconteceu. Por isso que a gente vê muito vídeo por aí de homens preocupados com novas leis sendo propostas, um grande número de, parece, aversão ao homem, que a gente conhece muito bem, um certo movimento que tá ganhando muita força aí, e até também criminalizando pessoas que têm argumentos diferentes dessa narrativa toda. Então o ponto dessa PL é justamente isso, garantir o contraditório e a ampla defesa. E o segundo ponto que eu analisei essa lei, que praticamente ela quer criar também mecanismos de responsabilização, tanto na área criminal quanto na área civil. Para quem inventar uma história ou usar a lei de uma forma errada, indevida, se ficar provado que a denúncia foi puramente maldade feita de má fé só para prejudicar a outra pessoa, essa falsa vítima vai ter que responder por isso. E a pena? Bom, a pena, segundo essa nova PL, fala em aplicar crimes que já existem no Código Penal, tipo a denúncia caluniosa, que já manda pra cadeia de 2 a 8 anos, e a comunicação falsa de crime. E além disso, ó, veja bem, quem mentiu pode ter que pagar a indenização por danos morais e materiais. E fora ainda que tem um detalhe que faz toda a diferença. O projeto diz que se tiver um cheiro de má fé na denúncia, o caso tem que ser comunicado ao Ministério Público. E isso é fundamental para que essas situações sejam investigadas a fundo. E se for o caso, que a justiça seja feita. A ideia da deputada é clara:
proteger a credibilidade da Lei Maria da Penha e garantir que as vítimas de verdade sejam protegidas, sem que a lei seja usada de uma forma totalmente errada. Porque no fim das contas, quando a lei é usada de uma forma errada, quem vai perder são as vítimas reais, não é mesmo? Tá, essa foi uma breve explicação detalhada dessa lei que foi proposta. Porém, dando a minha opinião sobre tudo isso, e porque é muito contraditório muitas vezes certos movimentos, certas falas, vindo de algumas mulheres, não totalizando, deixando claro, né? Eu não sou nenhum red pill ou coisa assim do tipo, né? Porque já pode colocar eu como red pill, mas não é isso. Eu apenas quero igualdade e equidade nas questões das leis. Porque se uma lei é usada de uma forma errada, que a gente vê muito por aí, que a gente sabe que acontece, as pessoas sabem que acontece. Isso que eu não consigo entender, as pessoas conhecem que existem, não são casos isolados que há uma falsa acusação, uma falsa denúncia. Praticamente tá virando como fosse uma moda, sabe? Principalmente nessa área das redes sociais, que a gente vê situações que quando o homem é prejudicado realmente, né, quando o homem não tá fazendo nada, o cara, né, é levado de arrasta pra cima, é agredido, né, pela sua companheira. E você vai ver enxurrada de comentários, sempre as pessoas defendendo a mulher mesmo que ela tá cometendo um crime, sabe? É isso que eu não consigo entender. Por quê? Existem leis que são usadas de uma maneira errada. Porque se não tem impunidade para quem faz essa falsa acusação, vai gerar mais reincidência. Quando um ato errado não tem consequência, ele tende a se repetir. E isso vale para tudo. Porque quando acontece alguma implementação, uma proposta de leis que defendam o homem em situações assim, tipo, simplificando ao máximo. Se uma mulher, uma pessoa fazer uma falsa acusação contra um homem, principalmente no contexto doméstico, porque a gente sabe que usa tudo uma questão manipulativa, uma questão psicológica, uma ameaça psicológica, uma questão de alienação parental. Tanto é que teve o caso recente de uma pessoa famosa, que agora que foi comprovado que ela é inocente depois de 2, 3 anos de processo, mas e aí o tempo que ele perdeu com os filhos dele, os anos que ele perdeu com o filho dele, o tempo que ele ficou desempregado, porque consequentemente o cara foi mandado embora, e no caso ele era famoso, toda aquela questão da reputação dele que foi manchada, foi apagada, sabe? Tudo isso que envolve com uma falsa acusação, não simplesmente uma questão de indenização monetária ou material, mas tem uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa por detrás, porque quando acontece alguma proposta, independentemente do lado político, sobre defesa dos homens, que tem que ter algum respaldo, algum suporte sobre isso, você vai ver que geralmente as mulheres de certos movimentos não concordam com isso, porque falam que são casos isolados, que não existe, né, violência marital, que esses homens são exceções, que isso, aquilo, que tem que entender o contexto do que a mulher fez isso, sabe? Justificando ou injustificado. E isso gera preocupação. Não tem homem sendo assassinado por ser homem no Brasil. Não. Me fala um homem que foi assassinado por ser homem. Porque, na minha opinião, se você não deve, você não teme. Se você tá fazendo uma acusação sobre algo gravíssimo contra o seu companheiro, então com certeza você tem provas. Você deve ter provas documentais, você deve ter testemunhas, você deve ter tudo. Não puramente pela sua palavra, porque a gente sabe que acontece isso. É sim muitas vezes usado essas leis como uma arma de vingança ou de chantagem. E eu conheço pessoas bem próximas a mim que aconteceu justamente isso. A companheira dele, por N situações, principalmente voltada ao término do relacionamento ou alguma coisa assim do tipo, ela manipulava todo um contexto para ela se fazer de vítima. E a gente sabe que até culturalmente a palavra da mulher tem muito mais peso, independentemente de ouvir os dois lados da história. O lado sempre vai cair justamente para ele, o errado da história vai ser ele. Mesmo que depois é comprovado que ele é inocente, a história já foi escrita com outras palavras. Aí você vai ver muito ela justificando o seguinte assim: se foi aprovada essa lei pela sanção presidencial, vai ter o efeito rebote, vai se criar essa pena para denúncia falsa, principalmente das mulheres, as mulheres vão ter medo de denunciar, mesmo quando são vítimas de verdade, isso e aquilo, os números de denúncias vão cair, e também elas vão falar que a violência doméstica vai aumentar, porque as vítimas reais vão circular por medo de não serem acreditadas. Só que esse argumento não faz sentido pelo simples fato de que, porque se esse argumento valesse plenamente, ele estaria dizendo o seguinte: mulheres que sofreram violência real teriam medo de ir à delegacia porque existe uma lei que pune quem mente. Mas espera, se você não está mentindo, por que você teria medo de uma lei que só pune quem mente? É isso que a lei está basicamente falando. Só vai ter penalidade, vai ter uma penalidade dura para quem fazer uma falsa acusação. Se você realmente sofreu tudo aquilo que você está falando, tem provas, tudo isso, vai ter corpo de delito, vai ter uma investigação mais apurada, então para que temer? É aquele ditado que a gente sempre ouviu dos nossos pais: quem deve, não teme. E é aí que a lógica vira do avesso, porque se o medo só faz sentido se a pessoa sabe que a denúncia que vai fazer não é completamente verdadeira, né? A mulher que sofreu
que tem testemunhas, que tem marcas, que tem histórico, que o companheiro dela já tem um histórico, muitas vezes na polícia, já tem a capivara estendida, essa mulher não tem por que temer uma lei que punha denúncias falsas, porque ela está dizendo a verdade. Então o que eu vejo, principalmente nas redes sociais, quando começou a ter alta essa discussão, uma resistência muito organizada, né, muito emocionada a esse projeto de lei. E eu não consigo deixar de pensar, será que essa resistência vem exatamente de quem tem consciência de que existem sim denúncias falsas e que uma penalidade severa fecharia essa válvula de escape? Porque se eu acredito genuinamente que a palavra da mulher basta, que toda denúncia é verdadeira, que toda denúncia, que nenhuma mulher inventaria isso, então a mulher, a pessoa que faz essa falsa acusação, não tem por que temer uma lei que só pega quem inventou, quem fez uma falsa denúncia. Concorda comigo? E essa toda resistência que vem acompanhada de uma narrativa, de questionar qualquer aspecto da Lei Maria da Penha, é ser contra as mulheres. Se eu der uma opinião, se você der uma opinião, ou até mesmo uma mulher dar uma opinião a respeito sobre isso, vai ser considerado machista, vai ser considerado red pill, que quer retroceder conquistas femininas, isso, aquilo. E cara, na minha opinião, isso é intelectualmente desonesto, porque a gente pode e deve defender as mulheres vítimas de violência real e ao mesmo tempo defender homens que são comprovadamente inocentes para não serem destruídos por mentiras. São duas coisas que coexistem perfeitamente: defesa das vítimas reais e justiça para os falsamente acusados. Porque na cabeça desses movimentos, quando acontece uma falsa acusação, uma falsa denúncia, elas sempre vão falar que é caso isolado, mas esse caso isolado é um pai, é um filho, é um amigo, é um sobrinho, é um tio, tem uma vida por detrás, e toda uma história foi manchada, foi destruída por uma denúncia falsa, que nem ao menos tem uma punição severa para isso, porque é justamente isso que sempre a gente vai entrar em discussão. Os casos, entre aspas, isolados, uma exceção, e destrói a vida de um ser humano. Praticamente o que eu vejo é que o homem, a vida do homem, a história do homem é sempre colocada de uma segunda categoria. E pasme, ainda tem mulheres que defendem ela, né? Mesmo que ela fez uma falsa acusação, algumas mulheres fazem falsa acusação, elas são ainda passadas a mão na cabeça, sabe? Não tem aquele peso, aquela medida, porque se fosse ao contrário, você já sabe o que aconteceria com esse homem. Então, na minha opinião, não é justo acontecer discussão nas redes sociais contra essa nova proposta de lei, que posteriormente pode não ser implementada, mas o que a gente vê nessas discussões é que grande parte, principalmente algumas mulheres, não concordam com isso. Praticamente elas não enxergam, ou até enxergam, mas não querem admitir que sim, existem falsas acusações e não é apenas exceções, está tendo uma crescente alta. E o pior, não são casos meramente isolados. Existem estudos, existem relatórios de tribunais, existem advogados que atuam justamente nessa área e que descrevem exatamente esse cenário se repetindo dia após dia no país inteiro. Eu conversei com muitos advogados, peritos criminais, todos me disseram a mesma coisa. Ah, mas não é um dado estatístico oficial, realmente não há, porque o governo não dá, mas há o empírico. Todos falam que de cada 10 mulheres que são agredidas, apenas 2 denunciam. Todos quem? Os que eu entrevistei. Entrevistou quantas pessoas você Pelo entrevistou? menos 15. E você acha que isso dá pra usar como... Pros 15, deixa eu falar uma coisa. Pros 15, toda a experiência deles vale. Uma oficial, por exemplo, do Rio de Janeiro, especializada em Maria da Penha, da delegada ali, ela cuida ali, ela falou, de cada 10 acusações trazidas na delegacia, apenas 2 são legítimas, 8 são falsas acusações. Como que ela sabe? Ela investigou todos? É óbvio, eles investigam. Óbvio, esse é o problema de vocês. Dissonância cognitiva. E não estou falando de estatística abstrata, eu estou falando de um indivíduo, o cara que é pai, filho, irmão, um amigo, e de gente real que teve a vida virada de cabeça para baixo por uma mentira, e que não teve nenhuma forma de reparação justa, ou se é que alguma reparação vai pagar tudo aquilo que uma falsa acusação teve. E sim, deixando claro, violência contra a mulher é real e grave, e a gente precisa combater isso com toda a força da lei. Mas também existem falsas denúncias que são reais também, e muito graves, e precisam ter consequências, porque sem impunidade gera reincidência. Porque no fim das contas, o que as pessoas querem não é uma sociedade mais justa para todo mundo, mas na prática qualquer discurso, qualquer apresentação fora de uma narrativa, fora de uma ideologia é colocado como errado, como algo injusto. Então, para você, o que você acha de tudo isso? Você concorda ou discorda dessa nova PL que foi apresentada? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma outra proposta na sua cabeça que poderia ser colocada como um dos pontos? Ou você realmente acredita que não existem casos de falsas acusações, são apenas exceções?
Deixa aqui nos comentários. Também, se você gosta dos meus vídeos que eu sempre trago aqui pra vocês, tem algumas maneiras que vocês podem me ajudar. Que está tudo aqui na descrição. A vaquinha, o apoia-se, lendo o QR Code que tá aqui no canto dos vídeos, deixando valeu demais, junto com o tema de vídeo, se quer mais prioridade, se você tem um tema que queira que eu dê minha opinião, ou da forma grátis, deixando seu like, comentando aqui no vídeo para aumentar o engajamento, hypando também se você está no seu celular e se inscrevendo no canal. Ah, e também um recadinho que eu queria falar pra vocês no começo do vídeo. Você já percebeu que trabalhar muito hoje não garante mais nada? Tem gente estudando por anos, se formando e no final tá desempregado ou ganhando mal. Agora deixa eu te mostrar um outro caminho. Hoje tem gente comum, sem formação, fazendo dinheiro pela internet, simplesmente criando artes no Canva. Não é nenhum absurdo, tem empresas, lojas, perfis no Instagram, todo mundo precisa de design o tempo todo, mas a maioria não sabe fazer e paga muito bem, por isso você precisa conhecer o Canva do 0 ao 5K. Você vai aprender não só a mexer no Canva, você vai aprender como transformar isso em renda de verdade, criar artes que vendem, montar um portfólio, encontrar clientes, cobrar pelo seu trabalho e fechar serviços. Você pode usar isso como uma renda extra ou até transformar num negócio digital. E o melhor, o acesso é vitalício, então se você se identificou, é só escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link fixado nos comentários. Mas não deixe para depois, porque quem começa antes sai na frente de todo mundo.